levantamento de que na localidade da Vila de Algodoal, que fica no município de Maracanã, nordeste do Pará, há somente um posto de saúde e que o atendimento médico nesse posto ocorre somente 2 vezes por semana. A recomendação do Ministério Público Federal é ao governo do Pará e à Prefeitura de Maracanã para que tome providências para que não seja propagado o vírus nessa localidade por conta dessas condições sanitárias. Os destinatários têm um prazo de 10 dias para cumprir a recomendação do Ministério Público Federal. Caso não seja atendida as recomendações, o Ministério Público Federal pode acionar a Justiça. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. A Secretaria de Estado de Saúde do Pará confirmou mais 726 casos e 76 óbitos de Covid-19. Agora são 10.344 casos e 1.022 óbitos aqui no Pará. O estado registra 6.023 casos recuperados, 723 casos em análise e 3.203 casos descartados. Já foram confirmados 1.285 novos casos e 108 mortes pelo novo coronavírus no estado. 559 casos e 32 óbitos da Covid-19 no início da tarde desta quarta-feira. 11 dessas mortes foram registradas na região metropolitana de Belém, onde encontra-se a maioria dos casos. A empresa de assistência técnica e extensão rural do estado do Pará, a Emater, elaborou uma cartilha informativa para orientar tanto empregados quanto agricultores sobre dados preventivos à Covid-19. Durante o período de isolamento social e pandemia, os agricultores continuam as atividades de abastecimento dos mercados e feiras, atividade considerada essencial e que precisa redobrar o cuidado para evitar o contágio pelo vírus. Para auxiliá-los, a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado do Pará, a Emater, lançou uma cartilha. Todo esse período que nós estamos enfrentando aí de pandemia, em que os cuidados com a nossa saúde, com a saúde das pessoas que gostamos, que queremos bem, é muito importante. Então nós resolvemos, junto com a nossa equipe técnica e nossa equipe de segurança do trabalho, resolvemos fazer uma cartilha, não só para os funcionários da Emater, mas também para os produtores, onde a gente coloca de uma forma bem leve, bem prática, todos os princípios de higienização, todos os cuidados que devemos ter com a nossa saúde, cuidados que nós devemos ter ao lavar as mãos, cuidado que nós devemos ter com relação à distância um do outro. A cartilha possui 22 páginas com diversas abordagens destinadas aos trabalhadores rurais, como o uso de máscaras e troca sempre que necessário, uso de álcool gel, o afastamento imediato e quarentena em caso de suspeita de contaminação. Então se procurou colocar nessa cartilha todos os princípios que a OMS está divulgando e que a gente possa, através dela, chegar ao maior número de produtores, de agricultores familiares, já que nossos técnicos têm esse contato direto. A nossa cartilha está disponível para todos no nosso site www.emater.pa.gov.br. O Acre está entre os estados brasileiros com menor número de médicos proporcionalmente no país. Dados do IBGE são para subsídio ao enfrentamento da Covid-19. Segundo o Conselho Regional de Medicina do Estado, mesmo formados no Acre, os médicos procuram grandes centros. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o estado do Acre contava com 108 médicos para cada 100 mil habitantes até o ano de 2019. O estado é o quarto do país com menor número de profissionais. Os dados apontam ainda que o Acre, no ano passado, contava com 5 leitos de UTI para a mesma parcela da população. Com esses dados, o estado é o terceiro com menor número de leitos entre as unidades da federação. A população total do estado é de 881.935 habitantes. E agora vamos falar de educação.
O Senado Federal aprovou nesta semana a suspensão do pagamento de parcela do FIES, o financiamento estudantil, durante o estado de calamidade pública decretado por causa do novo coronavírus em todo o país. Priscila Pinheiro tem mais informações. Isso mesmo, a proposta de suspensão do pagamento do FIES durante esse período da pandemia do novo coronavírus foi aprovada pelo Senado. Tem validade de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60. O estado de calamidade pública no Brasil está em vigor até o dia 31 de dezembro. Os senadores fizeram 10 alterações na proposta que voltou para a Câmara. Esse benefício é para estudantes que solicitaram financiamento estudantil FIES. No entanto, a proposta só é válida para estudantes que estão com pagamento em dia ou para aqueles que estão com atraso de até 180 dias. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. Manter-se ativo dentro de casa no distanciamento social pode trazer desafios para qualquer idade. Para os idosos, o grupo mais vulnerável às complicações pelo novo coronavírus, pode ser ainda pior. A recomendação de vida ativa precisa de novos estímulos. Cessar as atividades cotidianas, como caminhadas e outros exercícios físicos, por mais de um mês, tem sido um grande desafio para os idosos. Se antes a regra era manter-se em movimento, hoje é ficar em casa. A partir do momento que foi instituído e recomendada a quarentena, muitos idosos se viram em casa, né, sem poder sair e sabendo que estão dentro do grupo de risco, né? E por esse motivo acabaram se deparando com esvaziamento das suas atividades. É muito importante que durante esse período em casa essa rotina seja organizada. Esses idosos eles precisam reestruturar essa rotina, com a ajuda dos familiares, obviamente. Então, é importante que seja feito o registro dessa rotina, né? Você pode usar, inclusive, um caderno, uma caneta e anotar quais são as atividades que você pode realizar. O Edilson também é professor de uma universidade no curso de terapia ocupacional. Ele destaca a elaboração de uma rotina para os idosos, com as seguintes orientações: criar o hábito de ler em família ou acompanhá-los em leituras em geral. Escutar os idosos é indispensável. Integrá-los em lives ou em acesso remoto em família. Estimular os jogos de tabuleiros, cartas, memorização e até joguinhos de celular. É interessante observar também que a atividade em si, o engajamento em determinada atividade, ela pode estimular esse idoso sobre seus aspectos cognitivo, atenção, memória, concentração e também outros aspectos importantes como psicoemocionais, né, e motores. A saúde mental é um campo, um componente fundamental que tem sido afetado também pela pandemia, pelo distanciamento social. Então esse idoso precisa desse apoio, né, apoio familiar, sua rede de apoio, mesmo que não fisicamente, se tiver oportunidade, inclusive, de ajudar o idoso a se comunicar com outros familiares usando recursos tecnológicos, isso é muito importante para esse idoso poder não se sentir só, né, e poder compartilhar das suas experiências, angústias, medos e também alegrias com outros familiares que não estão presentes ali naquele momento. O efeito do isolamento e do estado de calamidade pública provocado pelo novo coronavírus é devastador para as finanças pessoais dos brasileiros. Com todo mundo em casa, saber administrar as finanças pessoais é importante neste período. Hoje, Tiago Fernandes dá dica de que podem cair muito bem durante a pandemia. Olá, sou o Tiago Fernandes, sou especialista em mercado de trabalho e hoje vamos falar de um tema de interesse comum a todos que nos assistem. Vamos falar sobre como administrar o orçamento e as despesas familiares, uma vez que com essa pandemia, com essa quarentena que o Brasil está vivendo, aumentou, segundo as pesquisas, aumentou e bem, e muito as despesas familiares. Bom, o primeiro grande ponto é você ter uma grande consciência que você não ganha pouco. Ao longo dos meus
15 anos de carreira, eu venho ouvindo muito pessoas falando que ganham pouco. Não. O grande desafio é você equilibrar a sua receita com a sua despesa. É entender o que você ganha, R$1.000, R$2.000, você tem condições de estar equilibrando com as suas despesas. Principalmente nesse desafio que nós estamos vivendo, como eu acabei de citar, está aumentando cada vez mais, pelo fato de você estar mais em casa, junto com os seus familiares, vem aumentando os custos de energia, de água e principalmente de alimentação, por conta da ansiedade, por conta de uma série de fatores que nós estamos vivendo. Bom, quando você quebra o paradigma, quando você quebra um pensamento que você ganha R$2.000, por exemplo, você consegue equilibrar as despesas, o primeiro ponto, além desse fundamental, é você fazer uma reunião com todos os integrantes da sua família, onde você possa estipular todas as metas que podem vir a acontecer. Uma das estratégias fundamentais que você pode ter é criar um objetivo em comum. Por exemplo, daqui a pouco, quando acabar a quarentena, com o controle das despesas, você pode traçar uma meta, por exemplo, com uma viagem em família, trocar um carro, uma moto, alguma coisa que você possa ter um benefício com todos da sua família. Outro ponto importante é você ter todas as suas despesas. É importante você mensurar que despesa é diferente de custo, tá? O custo está associado a um desperdício, por exemplo, a orientar os filhos, a orientar as pessoas que moram com você, a não desperdiçar com uma lâmpada ligada de uma maneira desnecessária, saiu de um cômodo, saiu do quarto, passou para a sala. Então, sempre desligar a energia. Se você está consumindo ligar, não ter um exagero referente a esses pontos básicos que muitas das vezes você passa despercebido. Outro ponto de muita importância é você fazer projeções de controle e meta com aquilo que você vai gastar no supermercado, por exemplo. Então, existe dois tipos hoje de compras: a compra planejada e a compra não planejada. A planejada é aquela que você faz um orçamento, você se organiza dentro da sua casa, faz num papel simples, num tablet, no celular, e quando você for ao supermercado, você já sabe o que vai comprar, já sabe quais são os produtos que você vai realmente precisar, referente ao conforto e às necessidades básicas dos seus familiares, para que você chegue no local descontos, com pôr de desconto, que os mercados, hipermercados, armazém estão fazendo muito. Então, não caia nessa tentação, não compre nada de forma supérflua, não compre nada de maneira que você de fato não irá precisar. Lembre, esse é um momento muito forte de você estar com todas as suas planejar os seus gastos e planejar a sua receita. Por exemplo, se você ganha, em média, só um exemplo, R$1.000, então é importante que você calcule o quanto você está trabalhando para que você possa equilibrar o teu ganho com os teus gastos, com o padrão de vida. Então, por exemplo, se você ganha R$1.000 e você gasta com moradia e aluguel, achar um pouco o seu local mais periférico, um local um pouco talvez mais distante, mas que possa trazer um custo menor para você. Bom, é importante que todo possa sair dessa crise, trabalhando com as emergências, fazendo, na medida do possível, faça uma reserva de pelo menos 5 a 10% daquilo que você ganha para uma eventual doença, para uma eventual situação que você possa viver. Sei sim que nesse momento não é fácil para que você possa ter uma reserva, mas é um desafio para quem tem um planejamento referente àquilo que pode vir estar acontecendo. Bom, são dicas importantes, são dicas fundamentais que com certeza você colocando em prática, você vai ter um grande resultado nas suas despesas e nos seus planejamentos de seu controle de receita e despesa. Até logo!
O governo do Acre e a Prefeitura de Rio Branco têm um prazo de 5 dias para apresentar um plano de ação emergencial prevendo medidas de proteção das pessoas em situação de rua durante a pandemia do novo coronavírus. Priscila Pinheiro tem mais informações.